salve meus amigos da Inovefit. Estamos de volta com mais um Agenda Inove com os meus coaches Alex Cunha e Elton Vieira da Inovefit. Eu sou o Léo Valério, estou aqui como facilitador dessa ferramenta e hoje nós temos 10 tópicos para abordar com a temática Entrei na assessoria esportiva e agora? Então eu deixo aqui o espaço para a saudação dos nossos coaches e logo a gente começa a debater os temas. Manda alô aí, galera. Ô, Léo. Olá todo mundo, né? A gente vai passar um pouquinho o que é assessoria Inovefit, né? Vai falar um pouquinho também sobre eu e o Elton, né? A gente falar um pouquinho da gente e entender um pouquinho como é que funciona a nossa metodologia. É isso aí, mais uma vez vamos falar de uma forma esclarecedora e formativa para todos aí que nos acompanham na assessoria Inovefit e para você que quer participar de uma assessoria aqui em Porto Velho e Rondônia ou fora do Brasil ou no Brasil inteiro, online também. Vamos embora, Inovefit. Legal, é isso aí. Entrei na assessoria e agora? Bom, primeiro de tudo, vamos apresentar aqui os nossos coaches, né? Queria que vocês falassem brevemente, porque o currículo de vocês dentro do esporte é muito extenso. Então, eu queria que vocês falassem rapidamente um pouquinho de cada um de vocês e a colaboração que vocês gostam de dar nesse meio esportivo aí para os nossos queridos alunos. Então, vamos lá, começar pela ordem aí, né? Eu me chamo Alex Cunha, sou fisioterapeuta de formação e agora eu estou me graduando em Educação Física. Esse ano aí, se tudo der certo, a gente acaba finalizando essa etapa. A minha base de formação é a ciência do movimento humano, né, onde eu tenho especialidade, tanto na ciência do movimento humano quanto na traumato-ortopedia. E o outro caminho a qual eu trilhei, que é uma das ferramentas a qual eu exerço parte ali dentro da assessoria Inovefit, é a fisiologia do esporte. E dentro dela eu faço o controle de cargas. Sou atleta de endurance, né? Adoro corridas de longas distâncias, né? E onde que meu caminho mais recentes aí foram voltadas para as ultras maratonas e as maratonas de montanha, né? Sou triatleta também e esse aí é o caminho, né? Adoro percorrer distâncias aí longas. Legal. E o Elton, manda aí, Elton. É isso aí, eu sou o Elton, desde que me entendo por gente, né? Desde dos 8 anos de idade, sempre pratiquei atividade física. Comecei na natação, já fui para o atletismo, fui para o salto em altura, onde eu fiquei entre os 3 melhores do Brasil. E aí no atletismo eu me encontrei e durante o processo de atletismo, muitas lesões, e aí eu me encantei pela fisioterapia. Sou fisioterapeuta aí há mais de 15 anos, né? E sou treinador físico aí há 2 anos. E estamos aqui para somar forças, igual o Alex falou, em relação a treinamento. Já participei de 3 mundiais de triatlon, né? Fui para as 3 distâncias, sprint, olímpica e o cross triatlon pela ITU. E já participei também de alguns Ironmans, né? Tanto Floripa quanto Fortaleza e vários 70.3 aí, Miami, Marbella na Espanha. Fiz algumas provas aí aqui em Porto Velho também, que a gente sempre faz as provas aqui de corrida. E estamos aqui para engrandecer aí nossa assessoria. Legal, currículo muito bacana e está bem resumido, viu, galera? A gente está em boas mãos aí. Então vamos lá, entrei na assessoria e agora? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que falar dos horários de treino. Que hora que tem treino, hein, coach? Manda aí. Vamos lá, a gente tem, além do treinamento à distância, né, o treinamento presencial, a gente tem 2 locais de treino aqui em Porto Velho, Rondônia. Um é no espaço alternativo, que aí eu estou começando por ele, porque é o da madrugada, né, às 5h45 da manhã. Tem uma turma que já roda antes, né, do horário de treino, aí a gente às 5h45 a gente tem um horário presencial ali no espaço alternativo, que é um local aqui da cidade de Porto Velho, bem comum aqui para a prática de atividade física, próximo da passarela. Esses dias, esse horário, a gente tem os treinos às terças e quinta-feira. Não é isso, Elton? E outro horário? E segunda-feira e quarta-feira, às 18 horas, em frente ao teatro. Legal, então aqui para esclarecer, vamos lá.
É possível entrar na assessoria e fazer os treinamentos à distância para quem não mora em Porto Velho, mas para quem reside aqui, a gente tem ali os educativos de corrida e a turma presencial, onde os coaches estão ali acompanhando e dando alguma instrução, certo? Uma pergunta. A pessoa que está aqui na assessoria, ela pode ir em qualquer horário, dependendo do melhor horário para ela? Como é que funciona? Entrou numa turma, é aquela turma? Ela tem que encaixar, assim, a gente diz que o encaixe do horário é na melhor hora que ela tem para treinar. Isso é fato. O que a gente orienta muito é o controle e a carga de treino, né? 3 vezes por semana, quem quer entrar no universo da corrida é uma quantidade de tempo satisfatória para se treinar. É lógico, não conseguiu ir no treino de segunda, pode ir no treino de terça, perfeitamente, mas aí no treino de quarta-feira a gente tem que controlar um pouco da carga desse treino. Então é bom trocar as informações mediante ao treinador da assessoria, né? Eu, o Elton ou a Luciene, que é a outra treinadora também. E importante falar que no sábado ou no domingo a gente faz os treinos mais longos, né? Que é o que acrescenta o Alex falou em relação a 3 vezes a semana. Sábados tem os dias de treinamentos específicos mais longos, né? Lembrando, Léo, que é assessoria de corrida, né? Aí a gente também tem a assessoria de teatro, que os treinos praticamente, por conta da modalidade, né? Que ela é uma modalidade de endurance que requer aí um pouquinho mais de atenção a outros tipos de esportes, né? Que o triatlo é nadar, pedalar e correr, então a gente praticamente treina de a sábado, tá bom? E aí também tem assessoria de natação também, que o Elton é o professor. Na Legal, terça e e na natação terça e quinta, a partir de que horário, Elton? 18, turmas 19, turmas às 20. Legal. Então nós temos aí as turmas presenciais, terças e quintas de manhã, segundas e quartas à noite. Terça e quinta à noite nós temos a natação e ao sábado longão com todo mundo, certo? Isso, perfeito. E Fechou. o ciclismo segunda, quarta e sexta no espaço alternativo. Show de bola. Então, beleza, a gente já falou aqui dos horários dos treinos, aí a pessoa entrou na assessoria, já sabe que horário que ela pode encontrar a gente lá. Mas e depois disso? Como é que funciona o treino? Você vai receber uma planilha. Como é que funciona essa planilha? Conta pra gente de forma rapidinha aí. Tá, é assim, a gente monitora, faz o monitoramento dos treinamentos através de um aplicativo, né? Primeiro a gente entra em contato com a gente entra em contato com esse atleta, ele preenche, né, um formulário dentro desse aplicativo para a gente conhecer um pouco, e dentro desse aplicativo é onde a gente encaminha as planilhas de treinamento. Aí tem 3 perguntas que a gente inicia, né? Que é saber sobre a iniciação desse atleta, ou seja, se ele tem experiência com a corrida. Segunda pergunta que a gente faz para ele, qual é o objetivo, né, que ele tem, se é a curto ou prazo, né, qual é a meta que ele precisa. E aí a gente acaba orientando qual é o melhor caminho para ele percorrer dentro desse objetivo. Então, seria essas 3 análises que a gente faz na hora desse recebimento de planilha, até para entender esse atleta. E a gente acrescenta também, depois desse período de recebimento do atleta, uma avaliação com o Alex da biomecânica de corrida, né? Quando é uma coisa específica da corrida, para a gente fazer alguns ajustes, algumas orientações específicas para a pessoa que está iniciando. Eu tenho uma habilidade maior na parte do ciclismo, eu também faço algumas filmagens para fazer essa avaliação de um bike fitzinho ali de ajustes na bike, e o Alex fica responsável pela essa avaliação específica aí na parte da corrida. Legal, você acabou adiantando aí o tópico, mas é isso mesmo, é muito bom falar isso, né? Que a pessoa vai receber uma planilha e que essa planilha ela tem ali alguns parâmetros iniciais, né? Que são aí feitos através dessa avaliação que o Alex faz mais direcionado na corrida e o professor Elton faz na natação e na bike. Né? E aí a gente vai adequando as planilhas para atender os objetivos que foram entrevistados ali no começo, conforme o Alex falou. Confere? A gente também gosta de falar rapidamente aqui da importância da pessoa fazer um examezinho para saber se está tudo ok, né? O que a gente acaba questionando, porque nessa primeira abordagem que a gente faz para conhecer um pouco esse aluno, esse atleta,
Dentro dessa anamnese, né, a gente, como é fisioterapeuta, a formação inicial e o Elton atleta, a gente sabe que o corpo ele precisa passar por avaliações periódicas, né? E a principal delas é uma avaliação clínica, cardiológica. Então, dependendo do que é recolhido nessa informação, a gente acaba direcionando a importância dessa avaliação de um teste de esforço ergométrico. Ou seja, não adianta ficar treinando lá com a gente dentro de uma zona de treinamento. A gente também faz a avaliação de campo, né? Mas dependendo do tipo da natureza desse atleta, né, o tipo de objetivo que ele quer, a capacidade funcional dele, a gente orienta para alguns profissionais específicos da área para poder a gente trabalhar com o máximo de segurança possível. É isso mesmo. Importante falar que a avaliação que a gente fala não só física, mas como uma avaliação médica geral, né? Passando por um ortopedista, muitas vezes, se a gente analisar durante a avaliação problema de coluna, problema articular de joelho, e aí, etc. E a mesma coisa dos sobrepesos, né? E obesidades, que muitos procuram a corrida, o esporte para o emagrecimento. Então, também é importante uma avaliação específica com exames com a nutricionista. Então, o médico também vai solicitar exames de sangue, etc. O mais importante é isso, é criar uma avaliação específica, um exame específico para a gente ter um melhor caminho para dar essa assessoria para a pessoa. Isso, e a gente já deixa também aberto aqui, que é importante dizer, que essas coisas não são um impeditivo, né? Qualquer dúvida que o aluno tenha em relação ao exame e avaliação, que contate com vocês para poder encaminhar e começar a dar os primeiros passos, né, no esporte. Bom, e aí a pessoa foi lá, entrei na assessoria, já sei o horário, recebi minha planilha, fiz minha avaliação. E equipamento, o que eu preciso? Eu preciso comprar um tênis muito caro, ter um super relógio, comprar uma bicicleta muito cara? Conta aí pra gente. O equipamento, na verdade, ele é um material imprescindível para o atleta, né? A modalidade esportiva, né? Vou dar um exemplo bem clássico, né? Não tem como jogar futebol sem uma bola. Então, é lógico que o tênis seria sempre o primeiro passo. É lógico que a tecnologia em si, ou o custo desse tênis não precisa ser um custo elevado. O que a gente vai observar, igual o Elton mencionou, durante a avaliação ou nas primeiras semanas que a gente está com esse atleta, a gente vai visualizar essa necessidade e entender se aquele tênis ali ele está gerando, né, um padrão assertivo para ele, né? Também é importante falar que, assim, algumas vezes o equipamento ele limita a pessoa, mas ele não impede da prática da atividade física, né? O que a gente muito fala é isso, você não vai ser impedido de praticar atividade física. A gente vai fazer algumas orientações para você e você pode, mesmo com o equipamento ainda inadequado, você pode começar. E o que a gente vai dosar isso aí é a carga, né, de início para as pessoas. Que de repente uma pessoa está com sobrepeso e o tênis já está desgastado. Então a gente logo vai alterando para o tipo de tênis e o equipamento específico, né? No caso do triatlon já é específico, a bicicleta também é a mesma coisa. As pessoas muitas vezes querem começar por uma speed ou uma ATT. E a gente fala, não, se tiver um mountain bike, uma bicicleta já de passeio, já dá para começar a parte do ciclismo. O que a gente sempre fala é a orientação do capacete, que é obrigatório. Então, pode ser uma bicicleta simples de mountain bike, de passeio, que você consiga controlar também. Legal, inclusive tem a sua experiência particular, né, Elton, que você treinou para o seu primeiro Ironman com uma bicicleta, assim, que hoje em dia é considerado muito simples, né, que foi uma Caloi 10, não é isso? Isso foi eu. Nós dois, eu e o Alex. O Alex... E sem um relógio de GPS, né, marcando o tempo ali de forma... sem esse auxílio no começo, né? Verdade. Mas olha só, um ponto interessante que a gente fala assim, igual o Elton falou, ele fez uma abordagem bem legal e você iniciou também, não vai ser impedimento iniciar a prática. A gente sabe que alguns equipamentos são imprescindíveis para controle e segurança. E o Elton citou um aí clássico, que é o capacete. E o segundo que a gente acaba orientando com calma, e aí seria para a gente o segundo investimento, melhor do que talvez o tênis, é um relógio, e hoje em dia tem várias marcas que oferecem com uma certa segurança, vamos colocar assim, pelo menos equilibra isso, que é um relógio com frequencímetro, né? Então, hoje em dia, a gente tem alguns relógios que chegam próximo ali de mostrar para a gente de maneira um pouco efetiva a frequência cardíaca. A gente sabe que quando a gente fala de tecnologia, né,
Quanto mais aí software tiver e outros hardwares melhores, hardware que está falando é que às vezes o cara tem um relógio e ele precisa da cinta para verificar melhor a frequência cardíaca, mas já é um fator de controle bem interessante para a gente, para aprender a não fritar o corpo, né? Mas em relação a isso, a gente tem outro padrões de controle, não sei se vai colocar agora, que é a monitorização do treino, né? É o próximo, é o próximo tópico aqui. Mas eu acho que é importante a gente falar que mesmo que a pessoa ainda não possua um relógio desses mais modernos, com frequencímetro e GPS, como o Elton também abordou, isso também não é um impeditivo da prática esportiva, né? Ainda que a pessoa tenha só um relógio simples ou marque no celular, é possível ela começar a treinar e depois pensar nesse investimento, não é mesmo? Isso, e ali no espaço alternativo, a E gente aí, faz falando... com as pessoas, a gente faz a marcação de tempo e tem também a marcação em distância no chão. Então, é importante que muitas vezes a pessoa não tem noção e a gente já tem praticamente mapeado ali todo o espaço alternativo, então a gente sabe as quilometragens certinha e o que cada um tem que percorrer ali, né? Exatamente, a gente brinca ali uma pista de corrida, né? Bom, mas aí, caindo naquilo que o Alex falou, né? Existem outras formas de você monitorar aí. Uma delas é uma que você vai desenvolver e se chama, diga aí, meu coach. Percepção de esforço. Essa, para mim, pelo menos, ela é imprescindível. Você ganhar o feeling, você se perceber correndo. Eu acho que o melhor relógio é você saber como o seu corpo está, né? Então, pela percepção de esforço, a gente consegue. O Elton quiser abordar alguma coisa antes, aí daqui a pouco eu posso falar um pouquinho como é que a gente verifica isso, né? Que são pelas zonas, né? A gente tem do 1 ao 5. Elas podem ter várias subdivisões. Conforme o Alex falou, é um dos mais importantes, né? O relógio é um marcador importante. Eu falo que a percepção, eu sempre treinei muito na percepção do esforço, né? Essa tecnologia para a gente aí acaba sendo moderna e até recente. Na minha época de atletismo, a gente vinha treinando sempre na percepção do esforço, que é o que a gente usa para as marchas, né? O Alex vai explicar aí, 1, 2, 3, 4, 5, são as principais zonas de frequência cardíacas, né? Vamos lá, né? A gente usa assim, ó, a primeira zona deu uma abordagem legal, que é igual a marcha de carro. Para você iniciar ali o carro para ele andar, você põe na primeira, né? Tipo assim, é uma zona confortável, uma zona leve, aquela sensação que você pode, né, você tá ali caminhando, correndo, o trote leve, né? Normalmente a frequência cardíaca ela é mais branda. Aí a gente tem Z2. O que seria Z2? Z2 é uma zona que a gente já entra em treinamento aeróbio, né? Que a gente fala. É a zona de ativação das mitocôndrias, né? Não é isso, Elton? A gente brinca aqui dizendo que essa é a fase que a gente movimenta bastante o corpo. É aquela que às vezes eu tô conseguindo conversar, né? A gente consegue apertar um pouquinho do passo e o controle é mais rápido, né? Tipo, é a marcha 2 ali do carro, né? Aquela que você quer, praticamente o carro começou a sair da inércia e você já quer que ele já imprima uma certa velocidade. Zona 3 é a zona que a gente chama de zona firme. É a zona, normalmente, que o corredor, quando ele atinge aí esse controle de treinamento, é uma zona de tempo run, que a gente chama, né? Que é uma zona de tempo de prova, que a gente combina ali, às vezes, as duas zonas de treinamento, né? Tanto a aeróbia quanto a anaeróbia. Depois a gente vai explicar isso com calma em outras oportunidades, tá? A gente chama de tempo firme, né? Ou tempo run. E aí depois a gente vem para as zonas de VO2, que é a qual normalmente aí a galera conhece como as zonas dos tiros, né? Que a gente imprime uma velocidade muito maior, né? Então é a marcha 4 e a marcha 5, vamos colocar desse jeito. É onde a gente coloca aí o carro aí na velocidade máxima, né? Ou seja, eu quero consumir um pouco de oxigênio maior, então eu aumento um pouco mais a minha velocidade. Lembrando que quando a gente está trabalhando com atletas iniciantes, a gente controla essas cargas de treino até a zona 3. De vez em quando a gente coloca estímulos em Z4, né? Até para poder não ter sobrecarga antes do tempo, principalmente articular. É muito importante falar isso, né? Que chegando no final ali do Z5, o que eu uso muito não adianta ficar na marcha 5, que é o Z5,
o tempo todo. Se fritar, vai fundir o motor, igual a máquina, né? Então, o Alex explicou muito importante também. Se fundir a máquina, então vai dar lesão. Então, muitas vezes, tanto articular quanto muscular. E quanto o risco também cardíaco. Então, o importante é isso, não poder fritar no Z5 o tempo todo. Então, essa orientação a gente vai fazendo aos poucos. Isso é um pouco da base da percepção do esforço. É só para entender um pouco. Legal. E acabou entrando aqui. Só para perceber um pouquinho o que a gente controla nos treinos, né? É lógico que isso aqui daria uma aula para a gente falar em 20 minutos, mas é só para a gente entender um pouquinho que a gente tenta passar para os atletas eles garantirem o controle pela percepção de esforço. E a gente tem outros mecanismos que a gente analisa, né, e monitoriza esse atleta ao longo da jornada aqui dentro da I9Fit. Legal, é isso mesmo. E como você falou, ressaltou bem, são temas assim que vão se aprofundar, né? À medida que o atleta for participando, ele vai entendendo melhor. A gente está falando assim os conceitos iniciais, porque são termos que ele vai começar a ouvir ali e vai ficar meio perdido no começo, né? Então, mas é isso, essa conversa ela vai acontecendo aos poucos. E no que vocês falaram, vai aglutinando aqui também no próximo tema, que é justamente a questão da carga de treino, né? Que ela vai acontecendo de forma progressiva aí. A gente fala muito aqui na assessoria que a gente tem três parâmetros de controle para a carga, né? É o volume, a intensidade e a frequência. Então, se eu aumentar qualquer desses três de maneira, às vezes, muito exacerbada, há uma chance muito grande de eu adquirir e evoluir para uma lesão que, às vezes, pode me afastar do treinamento. Então, esse controle é bem importante, que a gente acaba controlando, né? É feito os estímulos e a gente acaba controlando nessas três situações. A intensidade, frequência ou volume de treinamento. E complementando o Alex, é o que a gente usa a palavra, né? O quanto mais vai sendo treinado, mais progressivo é, mais casca grossa a pessoa é. Então, mais treinamento ele está, né? Então, mais treinado ele está. Então, é muito importante isso, que isso, com certeza, ele cria uma carcaça onde ele tem uma tolerância maior à dor, ele está adaptado à parte cardíaca pulmonar, o processo de aquecimento dele é muito mais tranquilo, e aí o que a gente muito fala é aquela sensação de dolorido do iniciante, ele não tem tanto, ele já tem o dolorido da performance, que é completamente diferente do dolorido do iniciante. Legal, é uma coisa que vai sendo construída. Bom, nós falamos de 6 tópicos assim de forma mais aprofundada, e por último tem 4 que eu vou aglutinar aqui, que são coisas básicas que eu queria que vocês pincelassem, né, para os nossos queridos alunos, que são coisas que devem estar presentes ali desde o comecinho, para ter uma prática mais saudável. Então, queria que vocês falassem rapidamente sobre esses 4 últimos aí para a gente finalizar. Eu vou pegar os 2 primeiros aqui, então, beleza, Elton? É assim, não dá para andar de carro sem combustível, né? Então, alimentação e hidratação, elas são imprescindíveis. A máquina só funciona mediante a energia, e a energia nossa é vinda dos alimentos, e o nosso controle, principalmente aí dos nossos órgãos aí, são balizados pela hidratação. Se a gente não está bem hidratado, não adianta que a frequência vai aumentar e a gente não vai ter energia. Aí fica uma dica bem simples, né? Somos uma máquina, a máquina de fazer esporte, e se não tiver combustível, não adianta, que a gente não vai se movimentar adequadamente. E acrescentando um pouquinho em relação ao que o Alex falou, tanto a hidratação quanto a alimentação, quando a pessoa começa a sair daquela fase de iniciante e já está adaptado a um treinamento, a gente sempre fala da necessidade da suplementação, né? Que é suprir a necessidade acima da alimentação comum e saudável, né? Então a gente tem aqueles dias que a gente fala que é o dia do lixo, que é o dia que a gente exagera um pouco, mas sempre importante alimentação saudável e constante e uma suplementação para acrescentar, né? Falando um pouquinho rapidamente aí também dos educativos recovery, foi o que eu falei. A dor do iniciante é diferente da dor da performance, né? Então, o que é o educativo é muito importante? Para ele habituar o movimento correto. Então, nem sempre ele vai conseguir saber como é que é o movimento correto. Então, com o educativo, a gente vai exacerbar o movimento para ele fazer o politicamente mais correto. A gente usa isso na natação com educativo, no ciclismo educativo, e o que é mais comum a gente tem feito e tem visto,
os educativos de corrida. Então, eu sempre falo muito para os alunos, é uma caligrafia. Então, quando você está aprendendo a escrever, você escreve um pouquinho torto, um pouquinho maior, e aí você pega aquele livro que vai balizando e você vai movimentando até ficar aquele movimento mais perfeito, para você gerar isso para uma corrida ou para uma performance da atividade. E o recovery é uma palavra da fisioterapia aí que a gente tem usado muito para recondicionar a pessoa, né? Recuperar a pessoa. Então, é usado bota pneumática, massageadora, TNS, a terapia manual, a ventosa terapia. Isso tudo é um complemento para as pessoas que estão praticando atividade física, né? Legal, muito bom. Então, aqui nós encerramos aqui os nossos tópicos, né? A gente já está indo para 25 minutos de gravações. A gente quis fazer uma pincelada rápida, assim, de 10 assuntos para as pessoas que estão menos habituadas, estão chegando agora e estão começando aí o esporte e querem adquirir essa prática saudável. Gostaria muito de agradecer quem assistiu o vídeo, falar que a caixa de comentários aqui está aberta para que vocês possam fazer perguntas, sugerir temas, para a gente continuar fazendo esse link dos nossos coaches com os alunos. Me despeço por aqui e deixo minha saudação. Alex e Elton, muito obrigado, estamos junto. Até a próxima. Então vamos lá, turma. Vamos para mais um treino. Vamos embora. Até amanhã, mais um treino.